Meu nome é Aline Pellegrino, eu tenho 36 anos, sou ex-atleta de futebol. Sou Gabriela Zanotti, meio campo do Corinthians. Bom, meu nome é Kátia Rubio, eu sou psicóloga, trabalho na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Meu nome é Denise, eu tenho 25 anos, sou jornalista e sou apaixonada por futebol desde criança. Eu não sei te dizer quando foi que eu me tornei uma torcedora, né? É aquela coisa de eu não consigo imaginar minha vida sem futebol. O Ronaldo fala muito isso. Desde criança, o futebol está inserido no meu dia a dia como uma coisa natural. E com mais ou menos 6 anos, assim, de todas as brincadeiras, o futebol era o que mais me chamava atenção. Eu gosto, eu vou fazer, eu vou jogar. Comecei a jogar na rua, acho que como a maioria das meninas, com primos, e jogava beach soccer, depois comecei a jogar futsal e fui para os Estados Unidos, onde eu comecei a jogar futebol de campo. O esporte contemporâneo, ele nasce como um campo de poder masculino, levando inclusive as mulheres a serem excluídas dos Jogos de 1896, a primeira edição olímpica, e toda a participação feminina no esporte se dá à base de muita luta. A inclusão das mulheres no esporte se dá em paralelo a uma conquista social maior, que foi o empoderamento das mulheres ao longo do século XX. Então, quando a gente olha para o esporte, a gente vê, por exemplo, que as mulheres brasileiras vão começar a participar dos Jogos Olímpicos em 1932 com Maria Lenk. O futebol feminino passou por uma proibição no país de praticamente 40 anos. O esporte é proibido em 1941, essa lei só cai, era uma lei, essa lei só cai em 79, a modalidade só é regulamentada em 83. Então, se a gente pensar, era um período que o futebol se desenvolvia no mundo e no Brasil as mulheres estavam proibidas de jogar. Além de ser proibida, as mulheres serem proibidas de jogar por 40 anos, você reforça que esse esporte não é da mulher, é do homem. Qual que é o espaço da mulher dentro de uma sociedade daquela época ali ou de algum tempo atrás? A mulher tem que ficar em casa, tem que cuidar do filho, a mulher não vai sair, a mulher não vai trabalhar, a mulher é mais frágil, a mulher não vota. Esse pouco espaço que a mulher tem no esporte reflete o espaço que a mulher tem na sociedade. Porque ainda no Brasil existe muito machismo, né? Por muitos e muitos anos o futebol foi considerado somente um esporte masculino. E as coisas vêm mudando, mas muito lentamente. Diferente de num país como Estados Unidos, Alemanha, Suécia, enfim, não vou citar todos aqui, mas que tem a mesma estrutura que o futebol masculino. Muitas vezes até em termos salarial. O que a gente tenta fazer é trabalhar e tentar, o pouco que tem, às vezes, da visibilidade, é mostrar o nosso valor e mostrar. Infelizmente, a gente tem que todo dia estar provando a nossa capacidade. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei em 94, nas redações de jornal, era um meio muito mais proibitivo para as mulheres, o preconceito era muito maior do que é hoje. Ao longo dos anos, essa cultura foi mudando, essa barreira foi diminuindo. Eu acho, sim, que ainda há muito preconceito, inclusive do público. Vejo nas redes sociais, quando uma mulher aparece para dar uma opinião que às vezes é a mesma de um homem, ou até melhor, mais qualificada, mais bem apurada, e muitas das vezes ela é desqualificada por ser mulher. E não é que ela não tenha capacidade, é porque não foi dado espaço de lugar e nem de voz para ela, porque quando ela tem espaço de lugar e de voz, ela mostra que ela tem competência, né? Que todos nós temos, que competência não é gênero. Por isso que eu vejo as mulheres que hoje trabalham nessa área com uma posição histórica, porque elas enfrentam um preconceito muito grande, mas tenho certeza que lá na frente elas vão ser vistas como guerreiras, assim, que iniciaram um processo muito penoso para elas. Para uma mulher ir para uma Copa do Mundo, ela tem que ser corajosa. Mas eu vi nessa Copa uma diversidade maior que eu nunca tinha visto nas outras. A gente acabou de sair de uma Copa do Mundo e teve um resultado impressionante. Foi a primeira vez que a gente teve mulher narrando, um time feminino narrando uma partida de Copa do Mundo. Foi a primeira vez que a gente teve, na América Latina, uma comentarista mulher comentando partidas na televisão de uma Copa do Mundo. Pela primeira vez a gente olhou para o banco numa Copa do Mundo e tinha uma mulher. Isso é maravilhoso. Eu estava na França, na abertura da Copa, tive a oportunidade de assistir ali os primeiros jogos, inclusive da França, e assistindo lá a televisão, o principal canal de esporte deles, de comentário, tinha 2 mulheres da bancada, a coisa mais normal, natural do mundo, tudo. Então, assim, aqui ainda o pessoal vê e, opa, peraí, tem uma mulher ali na bancada discutindo futebol, tem uma mulher no rádio com essa turma discutindo futebol, mas, assim, 4 anos atrás,
tinha 5% do que aconteceu agora. Que a gente viu agora um espetáculo belíssimo que foi a Copa, né? Mulheres aí com uma representatividade boa na Copa. E a gente também assistiu um espetáculo triste, que foi assédio de mulheres, de repórteres, né? Infelizmente também a gente teve um grupo de brasileiros, né, que fez uma coisa muito feia, né? Usando mulher, então a gente ainda tem muito o que fazer. Eu estou revendo os meus conceitos. Várias coisas que eu já passei, assim, que hoje eu falo, por que eu não me indignei na hora? Por que eu não falei nada? Porque eu não sabia que eu podia falar. E agora eu sei que eu posso falar, isso é maravilhoso. Eu frequento estádios de futebol, por exemplo, há décadas. Então eu fui testemunha durante todo esse tempo, né, do machismo sem filtro que existe dentro dos estádios. A mulher é vítima de piadas de objetificação, de ofensas, né? Embora haja um código de ética dentro do estádio de que você não mexe com a mulher que é companhia de um cara que está lá, né? Esse é só um detalhe hipócrita. Eu tenho a sensação de que a tolerância em relação a esse tipo de comportamento esteja diminuindo ao longo do tempo. Tem muito machismo, né, no esporte. Infelizmente, está sendo quebrado muitos tabus, só que ainda continua. Acho que, no geral, a gente teve mais mulher em todos os segmentos que envolvem uma Copa do Mundo, tanto na torcida, quanto nos bastidores, quanto na imprensa. E eu acho que isso é maravilhoso. E eu acho que elas cumpriram bem o papel, né? As mulheres que foram, mandaram muito bem. E a tendência é que nos próximos eventos isso aumente muito. É isso que eu quero ver e cada vez mais. Eu quero que no Catar, que é um ambiente ainda mais hostil para mulheres, que eu quero que tenha mais mulheres falando, mais mulheres comentando. Porque não é falta de mulher competente, é falta de espaço. Eu cresci tentando entender por que numa roda de futebol da escola eu era a única menina. Essa nova geração já viu muita gente, tá vendo cada vez mais e tá sonhando, tá falando, pai, mãe, eu quero fazer aquilo ali, eu quero estar naquele lugar. Então eu acho que as coisas caminharam muito nesse sentido. Acho que as mulheres sempre gostaram de futebol, sempre jogaram futebol, só que agora elas são mais aceitas. Eu tenho muitas amigas que elas não acompanham o futebol como eu, não vivem o futebol como eu, mas elas gostam de futebol. Então, se você precisa se enxergar, é a representatividade que a gente sempre fala. Que graça tem você sentar para ver um programa e ver um bando de cara lá falando a mesma coisa que falam há anos. Que graça, tipo, quando você se vê ali, quando eu vejo uma menina narrando, uma menina comentando, eu tomo uma coragem de ocupar aquele espaço também. Então eu costumo falar muito isso, que não é que as mulheres não se interessam, é que não tem o menor... não há o interesse de que elas participem desse ambiente. Atualmente, assim, melhorou muito isso do que antes, mas acho que a gente ainda precisa incentivar muito mais a participação de mulheres, tanto na TV, quanto no esporte, quanto em todas as áreas de trabalho ou qualquer coisa que for. Eu acho que ainda é um pouco mais necessário esse incentivo. A gente tem uma responsabilidade agora de também dar voz a nós mesmos, parar com o nosso preconceito contra as mulheres, porque existe sim, a gente vê, até próprio, né? A gente mesmo, a gente se coloca num patamar inferior e não tem porquê. As mulheres atletas brasileiras não enxergam o preconceito. Isso é uma questão tão internalizada, tão fortemente imposta às mulheres, que é preciso ainda um tempo maior para que elas consigam entender que esse prêmio menor, que essa visibilidade menor na mídia, que esse cuidado menor das confederações com elas, não é gratuito. Vejo muitas meninas mandando mensagens, poxa, eu quero ser jornalista esportiva, como que você fez para conseguir? E é um meio que ainda é muito masculino, mas que a gente está conseguindo um espaço cada vez maior e que eu acho que tem muita gente vendo isso e está se interessando, falando, poxa, a gente pode conseguir também, por que não? Embora eu esteja aqui falando sobre participação da mulher, eu me sinto até meio constrangido de falar sobre isso, porque não é o meu lugar de fala. Aqui acho que a gente chegou no ponto em que é o meu lugar de fala, né? Que é o papel que os homens podem desempenhar nessa estrutura. Acho que ainda existe bastante resistência. Acho que vai levar um certo tempo ainda para o homem conseguir ver, enxergar isso de uma forma natural, um processo natural, né? As pessoas estão começando a entender que esse movimento de igualdade é um movimento que não tem mais como voltar atrás, sabe? A gente tem que ser tratada como igual e os homens estão entendendo isso, eu acho, e os que não estão entendendo estão ficando para trás. O que eu aprendi
ao longo da minha vida é que eu não me achava machista. Até entender na convivência com mulheres feministas que sim, todos nós homens somos machistas. E na melhor das hipóteses, pessoas como eu que não se acham machistas, a gente é machista em desconstrução. Então a gente tem que se policiar no dia a dia, porque em pequenos gestos, em pequenas coisas, a gente tem o machismo inserido de séculos aqui dentro da gente. Então eu acho que é um machismo em desconstrução que a gente tem, assim. Não é marcha ré, mas é uma marcha lenta, entendeu? Mas poderia ser uma marcha ré, que já foi um tempo atrás. A gente hoje está numa marcha lenta, a gente está numa primeira, numa segunda. E o futebol, principalmente, eu acho que ele é muito velado com essas coisas do... Sempre foi assim. Ninguém mexe nessa caneta no dia de jogo, porque quando a gente ganhou aquele campeonato e tal, então assim, o futebol, acho que de todas essas outros esportes, ele é o mais difícil de aceitar qualquer mudança. A gente precisa pegar de criança, a gente precisa pegar essas pessoas que estão se formando como torcedores, como comentaristas, que um dia vão ser comentaristas, jornalistas, e acostumar essas crianças e essas pessoas que estão crescendo agora e se formando agora a ver mulher em todos os cantos. Tirar esse pensamento de que a gente quer mudar alguma coisa no futebol. A gente não quer, a gente só quer que fique bom para todo mundo. Não é tirar direito, assim, não é uma torta, eu vou tirar o seu pedaço para mim, não. É só fazer, você pode ir no jogo e você pode ficar tranquilamente vendo lá o seu jogo. Eu também, independente da roupa que eu tô vestindo. Acho que a gente tem que começar com coisas simples, né? E parar de se esconder atrás da desculpa de que a gente foi criado por uma cultura machista. A nossa função hoje na sociedade é desconstruir o machismo que há na gente. Eles têm que estar preparados não só para a chegada da mulher, mas para trabalhar junto com a mulher. Que esse imediatismo da mudança que vem por parte das mulheres é uma amostra, assim, um sinônimo de cansaço. De não aguento mais, pelo amor de Deus, precisamos mudar isso. E essa mudança, ela vem na cadeia toda. Ela vem para a torcida, ela vem para o comentarista, ela vem para o narrador, ela vem para o dirigente do clube, ela vem para a comissão técnica, ela vem... Então, assim, não é fácil, qualquer mudança é complicado, é difícil. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender um pouco isso também. Acho que hoje eu entendo mais. Acho que quando eu estava ali ainda enquanto atleta, logo que saio, eu queria essa mudança muito mais rápida. A gente que viveu isso dentro do campo e sofreu mais por isso, você fala, não, e aí eu tô aprendendo muito aí nesses 2 anos, opa, essa mudança é válida. Essa porta se abriu hoje, então é melhor eu abrir essa do que eu fechar outra querendo dar um passo maior do que a perna pode dar agora. Então acho que entender isso também, mas é muito difícil entender isso. A partir do momento que o futebol feminino ganhar mais visibilidade, que as pessoas terem conhecimento do nível técnico que hoje está no futebol feminino, acho que vai mudar um pouco a visão do brasileiro. É um processo até para que essa construção seja muito sólida, porque também acho que assim, é muito fácil você pegar todo esse momento, surfar uma onda e colocar mulheres para, né, tá lá, pronto, acabou, mas que às vezes você não vai ter esse poder e você perder, então assim, quem esperou tanto tempo? Não tem problema nenhum, a gente espera mais 5, 10 anos para chegar lá de uma maneira sólida, concreta e que realmente não seja algo que vai retroceder.